aconchego. Nós trouxemos esse tema gratidão para a nossa tarde de hoje, porque sem ela é difícil a gente continuar a vida, não é? Porque a gratidão é como nós devemos começar e terminar o nosso dia, ao meu ver. Porque eu imagino que quando a gente acorda, a gente já deve estar grato só por acordar. E quando a gente vai dormir, gratos por terminar o dia bem, não é? Então, motivos para estar gratos não nos faltam. Então, é sobre isso que o tema, por si só, já é um tema leve. Mas será que é tão leve? Vamos ver. Então, eu vou pedir, antes da gente começar, que vocês façam uma reflexão. Um pouquinho só. Vamos fazer um trabalhinho, uma pergunta que eu vou fazer. Eu quero que vocês façam essa reflexão. Fechem os olhos e imaginem 5 motivos pelos quais vocês são gratos no dia de hoje. 5. Se conseguirem, 5 está ótimo. Se não conseguirem, 5 motivos pelos quais você é grato pelo dia de hoje. Espero que 5 ou mais. E agora, continua com os olhinhos fechados e imagine 5 coisas pelas quais são desagradáveis que você passou pelo dia de hoje. O que vem à sua mente? As agradáveis, as desagradáveis, o que mais vem à sua mente? Consegue lembrar de alguma coisa desagradável que te passou hoje? Muito bom, pode abrir os olhos. Então, o que veio para vocês mais forte? O agradável ou o desagradável? Pode falar comigo. O agradável ou o desagradável? Agradável? Não veio o desagradável? Não. Parabéns! Por quê? Por que eu vou dizer isso? No desenrolar da palestra, vão ver por que eu estou dando parabéns. Mas já a gente chega lá. Muito bom. Aí vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Uma figurinha sobre a reencarnação. Aí eu digo para vocês, só por estarmos aqui hoje, nós temos motivos para agradecer, temos ou não temos? Temos. Nós somos 1 em milhares que querem reencarnar, é ou não é? Nós, como espíritas, ou alguns que talvez não sejam espíritas, simpatizantes, sabemos de antemão que nós, para reencarnarmos, temos uma fila enorme. É ou não é? Essa fila não é brincadeira, não. Há um tempo atrás era 4 para 1. Hoje deve estar em 10 para 1. Será? Não, 20 para 1, 30 para 1. Por que tanto, Silvia? Você está inventando. Será? Vocês se lembram que nós estamos passando por uma passagem, nós estamos fazendo uma passagem de provas e expiações? Essa passagem é muito importante, gente. Todo mundo quer entrar nesse trem. Todo mundo quer fazer quer ter essa chance. Ué, mas por quê? Porque é como se fosse... Imagine você que você está num lugar ermo e todo mundo está indo para um lugar bonito. Eu também quero ir para aquele lugar bonito. Quer ou não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer mais uma chance. Então essa é a chance. É a derradeira. Mas é a última? Não estou dizendo que é a última. Mas é o nosso convite. É ou não é? Os trabalhadores da última hora, quem serão? Que isso, Arailda, somos nós. Os trabalhadores da última hora. Por que será? Porque lá atrás, bem lá no começo, quando Jesus conversou conosco, mas Jesus conversou. Nós fomos aqueles que estávamos lá ouvindo as palavras de Jesus. Será que nós ouvimos? Será que ele nos tocou? Será que nós fomos aqueles que estávamos lá ouvindo, mas a palavra entrou por aqui e saiu por aqui? Muito provavelmente. Não é? Porque hoje ainda fazemos muito esforço para internalizar o amor. E Jesus veio trazer para nós o amor. Então nós
por estarmos reencarnando num período tão fértil, tão bonito, tão abundante. Ah, mas você está brincando, né? É um período difícil. Gente, é um período maravilhoso. É um período de mudanças. É um período de luz. Lá para frente a gente vai perceber que é um período em que as pessoas estavam uma puxando a outra. Venha, venha, eu te ajudo, venha, venha. Ah, mas você não está vendo o que eu estou vendo. Sim, tem muita crueldade, tem muita coisa ruim. Mas vocês já viram que o mal é bom de propaganda e o bem não é bom de propaganda? Já viram falar nisso? Então é isso. A gente tem que melhorar a nossa propaganda, o nosso marketing. Então é isso. O nosso marketing está fraquinho, nós temos que aumentar o nosso marketing. Então é tudo isso aqui que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que perceber que o bem, quando ele se une, vocês já viram quando ocorre uma catástrofe, como as pessoas vêm de longe para ajudar, como as pessoas são generosas. Na pandemia, todo mundo falava, quando a gente estava recluso, né? Nossa, agora o mundo vai melhorar muito, não é assim que a gente pensava? Nossa, agora o mundo vai ficar muito melhor, porque as pessoas estão muito boas, são muito boas. Aí a gente acaba a pandemia e a gente vê o pessoal muito nervoso, né? Esse povo precisa tomar calmante, gente. Eu tô rindo porque a gente ri, porque a gente tem que levar para o lado bom, gente. A gente brinca, mas claro, o que acontece? A gente fica muito fechado, muito isolado, a gente fica nervoso, a gente fica tenso, a gente fica... Imagine se você, um animal, vamos se imaginar no lugar de um animal que vive em liberdade, de repente ele fica enjaulado. Como que ele se sente? Vocês já foram em zoológico? Claro que já, né? Ele não fica andando de um lado para o outro. Principalmente os felinos. Eles não ficam fazendo esse movimento. Isso é ansiedade. Nós não fomos feitos para ficar fechados, isolados. Nós somos seres sociáveis. Sim ou não? E nós ficamos 2 anos só em sociedade com a nossa família. E a nossa família, gente boa, às vezes é aqueles entes queridos não tão queridos espiritualmente. E a gente tem que conviver 24 horas, não é fácil não é. E tem gente que mora sozinha e só conversava por Skype, por internet. Difícil isso, né? Então é claro que as pessoas estão nervosas e não souberam trabalhar. E não souberam trabalhar o seu lado, o seu escape, né? Nem todo mundo sabe meditar, nem todo mundo sabe como escapar, como conversar, né? Como ser feliz. E a gente precisa do outro, porque nós somos seres sociáveis, é ou não é? Nós precisamos um do outro para ser feliz. E aí termina a pandemia e nós ainda estamos seguros, ainda estamos não tão sociáveis. Então é claro que a gente ainda está inseguro, ansioso, trocando os pés pelas mãos, agredindo o nosso irmão que não pensa como nós, às vezes agindo errado, não é? Isso passa. Não é porque ficamos maus, é porque ainda estamos... Não sabemos como lidar com essa liberdade toda. Isso passa. Acredite. Então, quando a gente vai falar de gratidão, a gente tem que pesar na balança. O que eu preciso? O que eu quero? Eu quero trabalhar a gratidão ou a ingratidão? Pesa na balança. O que você prefere? Trabalhar o sim, o amor, ou eu prefiro trabalhar o zangado? Como que você prefere? Nós temos livre-arbítrio, gente. Como eu quero viver a minha vida? Deus nos deu livre-arbítrio. Ninguém coloca uma coleirinha em nós e diz, vá por aqui, vá por ali, que nem a gente faz com os nossos animaizinhos de estimação. Liberdade. Nós temos liberdade para ir pelo caminho que a gente quiser escolher. É ou não é livre escolha? Se eu tenho essa livre escolha, se eu tenho esse livre-arbítrio, eu tenho que escolher. De antemão, se eu quero ser grato ou ser ingrato. E aí eu pergunto,
como é que é o meu ego, né? Porque a gente tem, quando a gente está sendo ingrato, a gente está trabalhando com o nosso ego, o nosso egoísmo. Mas fala, mas como é que eu não vou ser egoísta? Eu preciso cuidar de mim. Claro, ninguém falou para não cuidar de você. Nós temos que cuidar da gente. Eu só posso amar o outro se eu me amo. Eu não consigo amar o outro se eu não me amo. Se eu não me amo, eu não posso amar o outro. Se Jesus falou, ame o outro como ama a si mesmo, ele não explicou isso para nós? Desculpa, gente, eu preciso... eu me mexo muito, já estou com calor, só um pouquinho. Se Jesus já falou, ame o outro como ama a si mesmo, então é óbvio que eu preciso me amar. Mas eu não estou falando de amor, eu estou falando de egoísmo. Vamos lá, vamos seguir. Gratidão versus ingratidão. Qual que é a maior ingratidão que existe? Que a gente pode pensar, quando a gente pensa em ingratidão. A ingratidão filial. Honrar pai e mãe. Aí alguns podem me dizer, mas meu pai não é uma pessoa legal. Minha mãe me abandonou. Não conheci minha mãe. Não importa, eu digo para você. Não importa se você não conhece. Honre. Como que eu honro se eu não conheço? Como que eu honro se a pessoa brigou comigo? Como que eu honro se a pessoa me fez mal? Alguns pais se fazem mal, infelizmente. Eu honro a memória, eu honro porque, me deu vida. Tudo isso aqui que eu estou hoje é a vida de encarnado, não é? Se não fosse meu pai e minha mãe dizerem sim, eu aceito a Silvia nessa vida, eu não teria nascido. Olha, eu tinha grande chance, porque eu sou a quinta. Tinha grande chance de dizerem, né, chega, já tem 4, daqui mais um. Tiveram mais um. Então eu digo assim, às vezes, a gente podia simplesmente não estar aqui. Mas meu pai não foi tão legal comigo. Não importa se você não tem muita afinidade com o seu pai ou não tem afinidade com a sua mãe. Mas você tem que honrar, ter gratidão. Isso é diferente, compreende? Você pode não ter afinidade, mas você tem obrigação moral de ter gratidão pela vida que ele se dispôs a dar para você. E aí eu vou colocar uma coisa para vocês. Os psicólogos, quando conversam conosco, as primeiras coisas que a gente vai conversar, eu sou terapeuta floral, né? Não tenho nada com psicologia, é outra coisa. Mas a primeira coisa que as psicólogas conversam e que vem para elas é assim, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, não é? Quem já foi sabe, né? As questões com pai e mãe. E aí, numa enquete, numa sala de psicólogos, foi decidido o seguinte, então é pai e mãe culpado. Então, vamos fazer uma seguinte pergunta para essas pessoas. O que você lembra que tua mãe te fez? Minha mãe rasgou minha boneca. Estou inventando, claro, né? Rasgou minha boneca, tá? Você lembra disso? O que mais tua mãe fez? Minha mãe enfiou minha cara no prato de feijão. Eu fiz isso uma vez. Meio doido. Mas enfim, eu confesso. Mas às vezes as pessoas fazem coisas malucas, né? Com filhos, enfim. Depende do grau de loucura de cada mãe. E minha mãe, e aí lembra de tudo que é ruim. Tá, então agora me diga, você lembra de uma comida boa que sua mãe fez? Você lembra quantas vezes sua mãe acordou para lhe dar mamar? Você lembra quantas vezes, quando você estava doente, sua mãe estava com você? Então, começa a trocar a negação pelo outro lado. O que eles dizem para você? Não lembro. Não lembro. E aí aquela pergunta que eu fiz no início da palestra. Quantas coisas boas vocês levaram e quantas coisas ruins? É por isso. Porque o nosso cérebro danadinho, ele lembra do que as marcas ruins. Mas não é por maldade, não é porque a gente é uma pessoa má. Não é por isso. Sabe por quê? Sobrevivência. Eu já estou antecipando aqui a palestra.
mais pra frente, mas eu já falei antes. Mas tudo bem, depois vocês vão entender que vai ter o Homem das Cavernas ali. Mas é por sobrevivência, é um instinto de sobrevivência. Então, a gente lembra daquilo que marcou, mas marcou negativamente. Mas o positivo, por que eu não lembro quando minha mãe me acarinhou? Por que eu não lembro de certas coisas boas? Porque o nosso cérebro, instintivamente, egoisticamente, lembra do negativo. Porque eu não quero me ferir de novo. É instinto de preservação, não é maldade. Mas nós temos que começar a aprender a trabalhar o lado bom. Percebe? Então, se eu fico marcando só o que é negativo, eu termino o dia, eu estou indo bem, o dia inteiro feliz, tá tudo bem. Aí acontece uma coisa, sei lá, um acidente, alguém bate no meu carro, aquilo marcou aquele dia para mim. Todo o resto de bom sumiu. Naquele dia eu só vou marcar que aquele acidente aconteceu. Vocês percebem? Que triste. Então aquele dia virou o dia, por exemplo, eu tenho um dia lá, que eu estava indo para Curitiba e capotamos o carro. Mas naquele dia eu vi meu neto, né? Eu não contei, né, porque minha filha estava amamentando, eu não quis contar. Aí como era um carro alugado, cheguei na concessionária, peguei outro e fui lá visitar minha filha. Ninguém nem viu, eu só estava meio assim, né? Todo mundo notou que eu estava meio regalada, mas ninguém entendeu por quê. Eu vendo foto que eu percebi que eu estava assim, nas fotos. Eu tinha capotado o carro, e eu fui lá almoçar numa boa, né? Claro que eu estava no almoço, eu estava assim, nas fotos. Mas eu não quis assustá-la, porque ela estava aumentando, eu fiquei preocupada. Mas o que marcou naquele dia? O capotamento ou eu vi meu neto? Eu vi meu neto, você entende? Então é opção, o que fica melhor? Como é que teu cérebro, você entende? O que fica melhor para você gravar? Gravar o seu neto ou gravar o capotamento? Você entende? Ai, mas capotamento é muito sério. Claro que é sério, nunca tinha capotado na minha vida. Deus do livre. Mas aconteceu. Mas o que eu preferi que meu cérebro gravasse? Aquela coisinha fofa que estava ali na minha frente, você entende? Então são coisas que a gente começa a trabalhar. E é um trabalho que é habitual. Você vai se habituando. É de um dia para o outro? Não. Mas nós estamos aqui para aprender. Nada é em saltos. Nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Tudo é devagarzinho. Então a gente devagarzinho vai aprendendo a trabalhar essa mente que insiste em ser primitiva, não é? Essa cena que vocês estão vendo, o pezinho, a mãozinha, é para a gente entender que esse amor de pai e mãe é um amor incondicional. Pai e mãe erram. Por que eles erram? Porque eles são falíveis. A gente costuma colocar pai e mãe num patamar. Você vamos colocar numa outra situação. Tira pai e mãe da cabeça. Coloca uma pessoa que você acabou de conhecer. Um bonitão lá, que você acabou de conhecer, uma bonitona, tá? A gente começa a conhecer e fica, a gente começa a colocar, né, a pessoa num pedestal. Pergunto, a pessoa quer ir no pedestal? Quem quer ir no pedestal? Quem quer ir no pedestal? A pessoa pediu para você colocar ela no pedestal? Não, né? A gente colocou porque a gente quis, né? Aí, claro que quem é colocado no pedestal, a gente costuma se decepcionar. Sim ou não? Óbvio! Porque pedestal, se Jesus era perfeito, era o único que estava aqui e era perfeito, todos nós estamos a caminho da perfeição e somos um poço de defeito. Se me coloca no pedestal, é óbvio que eu vou errar, é óbvio que eu vou cometer falhas mil. E é óbvio que a pessoa vai se decepcionar. Mas eu pedi para a pessoa me pôr no pedestal. Só que a gente, quando tem pai e mãe, que a gente é criança, a gente vê o pai e mãe como super-heróis. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vê que eles são falíveis e super falíveis, né? A gente fala, nossa, não é adolescente?
meu pai, minha mãe, e a gente vai colocando defeitos. Só que a gente não entende que ele não pediu, não é? Para você colocar ele como super-herói, porque ele não é. É um pai comum, super comum. Eu tive filho com 20 anos, eu era uma menina. Não tinha a menor condição, assim, né? Por pensar de ter filho. E eu tive. E foi uma grata surpresa, uma alegria na minha vida. Mas falível, óbvio. A gente não vem com uma caixinha escrito, ó, você cria filho assim, 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 assim. E não existe fórmula. Cada mãe vai acertar de um jeito, vai funcionar de um jeito. Para cada filho, eu tenho 2 filhos, para cada filho foi de um jeito. E é assim com cada mãe. Minha filha já tem 2 filhos, então cada filho ela criou de um jeito. Então, e é assim. Cada filho vai ter uma forma, um jeitinho de você criar. E não existe fórmula mágica. O certo e errado não existe. Se a gente acha que existe, não existe. É acertando, é errando, e a gente tem que ir compreendendo. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla, para a gente aprender a aceitar. Que ninguém é perfeito. Você é perfeito? Alguém é perfeito? Se alguém é perfeito, levanta a mão, que nós vamos ter que aplaudir. E depois internar, tá? Brincadeirinha. E aí, o tema da palestra, né? Obrigado. E no sentido literal, quando a gente diz obrigado, é aquela coisa do social, não é? Você fala uma coisa, eu agradeço, muito obrigada. Eu me sinto obrigada a você. Então, eu me sinto obrigada a retribuir. Você me dá um presente, eu me sinto obrigada a retribuir, não é? Socialmente, etiqueta, não é assim? Então, essa palavra, muito obrigada, na verdade é isso. Eu estou obrigada a você, eu estou ligado a você. Olha que interessante isso. Não é interessante a gente analisar nesse sentido? Eu acho bem interessante. E essa palavra aqui? Joana de Ângeles, ela fala que gratidão tem esse sentido aqui. Estou cheio de graça. Então, quando a gente... Não estou querendo dizer para vocês usarem só gratidão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que tem uma simbologia. Quando eu uso a gratidão, quando eu falo gratidão, eu estou querendo dizer que o meu sentido de graça está cheio de graça por você. Entendeu isso? Deu pra... É uma analogia que a Joana de Ângeles faz. Então, quando eu me sinto cheio de graça, então eu recebi amor de você, eu me enchi de amor, e eu me sinto cheio de gratidão por você. Compreende? É essa a simbologia que ela faz. Não sei se consegui fazer passar. E quando eu estou cheio de graça, eu fico cheio de hormônios positivos e fico uma pessoa saudável. E gratidão e saudável, não vem uma coisa na cabeça de vocês? Felicidade. Não vem? Em gratidão, zangado. Gratidão, felicidade. Não faz uma ligação com isso? Que a pessoa que é grata, ela não é mais feliz? Por que será? Porque ela irradia. Ela irradia essa graça. Se ela está cheia de graça, pelo amanhecer, pelo sol, pela lua, pelo todo mundo que ela vive, normalmente ela irradia esse amor. E esse amor, ele vai enchendo as pessoas à sua volta. Vocês já notaram que as pessoas que têm amor, que sentem amor, elas conseguem envolver você com amor? E as pessoas que são um pouquinho mais fechadas e mais zangadas, elas também te enchem de um pouquinho de contrariedade. É uma verdade, não é? Então, qual é a nossa escolha? Porque a vida é feita de escolhas. Você tem o poder de escolher. O que você prefere para você? Qual é a sua escolha de vida? Então, a gente precisa pensar nas escolhas. Quando a mulher vai ter filho, ela tem um hormônio que libera, chamado ocitocina. Quando ela não libera muito esse hormônio, é aplicado a ocitocina nela. A medicina já descobriu que aumenta a dilatação e ela faz com que ela tenha um filho mais rápido. Olha como a medicina é espertinha, não é?
Tem mulheres que acabam não liberando muito a ocitocina. Jesus Cristo, antes de falar de Jesus, deixa eu continuar com essa história da ocitocina. Então, tudo que a gente faz, por exemplo, vamos dizer que você faça uma caridade. Você fez lá uma caridade e não está esperando nada em troca. Aquela caridade verdadeira, genuína mesmo. Você sabe que a pessoa não vai ter condição de te retribuir. Você já sentiu aquela alegria que vem lá dentro do seu coração? Ela é verdadeira. Aquilo é ocitocina. Aquela energia que você sentiu quando você sabe que a pessoa não vai te retribuir, porque ela não vai, você não vai te achar. Nem que ela queira. Aquilo é a verdadeira caridade, certo? Se você sentiu isso, você sentiu a verdadeira energia do amor. E aí eu vou falar de Jesus. Jesus, que transbordava a ocitocina. Imagina como era uma pessoa feliz. Quando ele falou, lembra na palestra passada, quem estava aqui, que o Hamilton falou, da mulher hemorroica lá, que ela tocou as vestes de Jesus e Jesus disse, quem me tocou? Aí Pedro falou, mas todo mundo te tocou. Mas alguém me tocou e pegou minha virtude, que Jesus falou. Isso quer dizer, Jesus era cheio de virtudes, mas Jesus sentia essas virtudes irem com ele, quando alguém tocava de verdade com fé. Ele era cheio de amor, não era? Transbordava amor. Imagine uma pessoa como ele, com esses hormônios de felicidade, ficar do lado de uma pessoa dessa. Tá calor? Imagine que alegria que é, que sensação de paz que dá ficar do lado de uma pessoa dessa. Não é? Eu acho que deve ser transbordar, não é? E Jesus, quando ele encontrou os leprosos no caminho, eram 10 leprosos, só um, ele curou, né? No caminho que ele estava fazendo, com os discípulos dele, só um virou para ele, se ajoelhou e agradeceu. O que diz disso? O que vocês me dizem disso? Lepra, que não tinha cura, que eles iam ficar lá, eles ficavam umas réprobos, né, da sociedade, ficavam lá escondidos, e Jesus curou os 10. Todos saíram correndo, festejando, e único um, virou, ajoelhou e disse para Jesus, como posso ajudar? O que posso fazer? Gratidão. Que é isso que gratidão quer dizer, né? Gratidão, o que eu posso fazer para ajudar, para retribuir, não é? Que é o que a gente viu antes ali, né? Me sinto grata a você, né? Estou a seu dispor, mais ou menos assim, né? Cheio de graça por você, mas também estou à sua disposição. Então, Jesus, ele, com tudo aquilo que ele curava, não era assim. A pessoa se sentia bem, se sentia curada. Vá e não peques mais. Tua fé te curou, que ele usava muito, não é? E a pessoa ia lá, continuava errando, não melhorava. E o que aconteceu depois? A gente não conta a história, né? Mas é claro que eles voltavam a ter doenças de novo, né? Porque eles não mudavam. O que melhora quando a gente melhora de uma doença? O que melhora? O que a gente aprende aqui no Centro Espírita? Que as doenças melhoram porque eu me modifico, é ou não é? Se ele não se modifica e a doença transformou ele, melhorou, e ele não se modificou, continuou errando e fazendo tudo de novo, o que vai acontecer? Volta a ficar doente. Pode não ser da mesma coisa, mas ele vai voltar, é ou não é? Então aqueles que foram e não agradeceram e não modificaram o padrão, eles vão ficar novamente doentes. Então eles não souberam ser gratos a Jesus. Por favor, né? E aqui, o que a ingratidão faz? Quem conhece esse bonitinho aí? Bom dia, ó céus! Era assim que ele falava, né? Esse é um desenho antigo, que ele falava, ó
armadilha, ó azar, ó céus, que é uma maneira de a gente se intoxicar. Mas como que eu vou me intoxicar? Se a gratidão consegue, se o positivismo, que a gente já sabe, a ciência estuda, que melhora e faz com que a fé, faz com que eu melhore as doenças e que eu me cure, o negativismo, a falta de fé, a ingratidão, o egoísmo, faz com que eu adoeça. Porque as toxinas, assim como a ocitocina e todos os outros hormônios da felicidade, fazem com que eu melhore e me sinta bem e não tenha depressão e não tenha um monte de outras doenças. As doenças do negativismo fazem com que eu caia também. Então eu começo a ter doença, eu tenho câncer, eu tenho N doenças. Não vou nem citar doenças aqui, para a gente não ficar pensando em doenças, porque a gente não quer que pense em doença, a gente quer que pense em saúde. Mas a gente sabe que as toxinas causam doenças, N doenças. E essas doenças nós causamos a nós. A espiritualidade nos conta que 10% das doenças são doenças que a gente deveria ter, vieram programadas, tá? E 90%, olha a porcentagem, nós criamos. Pensou? Tudo isso a gente que criou, a gente causou conosco. Seja com os pensamentos, seja com a alimentação, seja com o modo de viver, seja com o que for que a gente está fazendo de errado. Então a gente está fazendo muita coisa errada. Então a gente não está realmente vivendo bem. Então vamos começar a pensar nisso. Se a gente está causando doença na gente mesmo, vamos acordar, né? Daqui a pouco estou dançando aqui, né? Vamos acordar, né? Nem que seja preciso acordar um pouquinho. Aqui, ó, olha que bonitinho, o nosso antepassado, ele vivia das memórias negativas, o nosso uga-uga. Por quê? Porque quando ele tinha uma memória de que aquilo não era bom, ele gravava aquilo, porque aquele lugar ele não ia mais. Então essa memória antiga que faz a gente ainda viver nisso, que eu falei lá, que é a nossa, como é que eu vou dizer, intuição, né? Aquilo não me faz bem, eu vou e já sei que aquilo lá não me faz bem, então eu vivo naquilo lá, então eu gravo aquilo que não me faz bem. Então sempre o mal eu acabo guardando e o bem eu esqueço. Paulo de Tarso vai falar na primeira carta aos Coríntios, daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Ele vai falar nessa carta que a gente deve fazer o bem e gravar o bem e esquecer o mal. Por quê? Porque a gente tem na mente essa gravação do mal. E isso é inerente no ser humano. Mas a gente tem que aprender, porque a gente não é mais o homem das cavernas, a gente já raciocina mais, a gente já pensa mais e a gente já pode decidir o que a gente quer, o que a gente não quer. Sim ou não? A gente já sabe que a gente não quer mais guardar o mal. A gente não quer guardar as lembranças ruins, a gente não quer guardar capotamento, a gente não quer guardar. A gente passou. Agora a gente vai trilhar o caminho do bem, do bom, do leve, não é? Porque eu quero que o meu cérebro seja leve, guarde lembranças boas. Ah, mas o que eu faço com o que me aconteceu? Eu aprendi com aquilo. Sim ou não? Eu aprendi. Mas eu não vou ficar com medo daquilo. Porque isso causa pânico. Se eu fico sempre, cada vez que eu entrar no carro, eu pensar naquilo, eu vou sair do carro? Eu vou dirigir? Não vou. Compreende? Então eu tenho que fugir desses ataques que as trevas preparam para nós. Porque são brechas que o nosso cérebro abre e o mal entra por aí. Porque eu que estou dando caminho para isso, você percebe? Porque eu abro na minha mente espaço para isso. Ah, então eu não posso pensar no mal? Infelizmente não seria bom. Se você fica pensando no mal, o mal chega até você. Compreende? Eu penso no bem, ajo no bem e vivo no bem.
E aí, essa vibração boa faz com que os meus mentores, os meus anjos comecem a chegar até mim. Porque é muito difícil, com a nossa vibração baixa, opa, que legal, não, esqueci de ligar o computador antes. Bom, deixa eu fazer, vou fazer uma coisa, já vai lá, vou fazer tudo. É muito, já li. Eu bem tonto, né? Mas é muito, eu até me perdi aqui que eu estava falando. É muito fácil a gente esquecer, deixar as coisas. Eu esqueci o que eu estava falando de verdade. Hã? O mal quando o mal se apodera, e o mal ele entra através dessas brechas que a gente, através dos nossos pensamentos, a gente deixa ele entrar. E esses pensamentos pequenininhos, que a gente vai deixando e a gente pensa assim, não, isso aqui Você já viu alguma pessoa falar assim, ai como eu sou tonga? Já viu uma pessoa se auto-xingar? Não se xingue. Não se xingue. Porque quando a gente se xinga, a gente está se auto-sabotando e abrindo brecha para o mal aproveitar aquilo. Ah, mas ela está se xingando, então eu vou aproveitar. Você percebe? Então, o mal, que eu digo, o mal é... Porque assim, o que você está falando de mal agora? É porque assim, todos nós temos amigos e temos inimigos. E os nossos amigos fazem força para estar conosco. Não pense que não fazem força, que são os nossos anjos protetores. Eles estão fazendo muita força para estar conosco. Só que a gente não faz força para estar com eles. Porque a gente não ora de manhã, a gente não ora à noite, a gente não agradece. É ou não é? A gente passa por vicissitudes e em vez de agradecer porque saiu vivo e ileso, a gente não faz isso. Então, já vai lá. Então a gente, na verdade, a gente não faz um esforço para estar com eles. Então, já vai lá. Esqueci. A gente não faz um esforço para estar com eles. Não sei se agora vai ligar. Esse meu computador é meio chatinho. Não vai. Mas tudo bem. Não vai, né? Mas tudo bem. Eu tenho aqui, vocês não têm. Mas tudo bem, vamos lá. O que eu quero dizer com toda essa história que eu estou falando de negação? Porque a gente tem que pensar. O nosso pensamento é ação. Tudo começa aqui. E se eu não penso, se eu não faço esforço no meu pensamento, mas pensamento não é nada. Pensamento não é através do pensamento que eu construo as coisas. Gente, o meu pensamento é que constrói estados. O meu pensamento é que construiu tudo. Alguém pensou e edificou. É ou não é? Tudo que é feito no mundo é através do pensamento. Então, leve a sério o seu pensamento. E se você está pensando muito no negativo, tenha certeza que não é só o seu pensamento. Tem mais coisa ali. Tem mais gente pensando para você. Então, bora pensar positivo. Quando você estiver pensando muito negativo, faça um esforço. Faça um esforço e comece a pensar positivo. Quais as ações para começar a pensar positivo? Evangelho no lar. Oração. Ler um bom livro. Hoje vocês receberam um númerozinho, tá? Esse númerozinho nós vamos fazer um sorteio de evangelho e de um livro. Então leiam. Então tudo isso afasta esses pensamentos ruins que às vezes não são vocês. Às vezes é um inimigozinho que está fazendo com que você pense coisas negativas. E quando você começa a pensar positivo, o que acontece? Eles se afastam. Eles se afastam porque ele não vê ressonância em você. E aí ele vai incomodar outro. Entendeu? Vai encher outro. E aí vocês não estão vendo, mas é a imagem de São Francisco. E é aquela oração que ele fez de irmão Sol e irmã Lua. Quem já viu essa história de irmão Sol e irmã Lua? Tem até uma música. Tem um filme que tem uma música, né? Não sei se vocês já viram. Essa história, já está acabando meu tempo, não está nem metade da palestra, eu já me animei com vocês. Mas tudo bem, outro dia eu conto o resto da história.
Mas essa história do Irmão Sol e Irmão Lua é uma história, é uma poesia muito bonita que ele fez. Que ele simplesmente ele agradece a Deus pelo sol, pela lua, pela terra. Quem não viu ainda, dá uma olhada na internet, que linda que é. É muito linda. E daí nós temos ainda o Ho Oponopono. Alguém conhece? Levanta a mão. Então, o Ho Oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É tão lindo você chegar você pensar numa pessoa que você está com desconforto, que a pessoa está com problema com você, seja teu pai, seja tua mãe, e você dizer, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Em pensamento, aquela pessoa já melhora com você. Evangelho no lar, levanta a mão, quem faz? Muito bom! Quem não faz evangelho, eu estou pensando em fazer uma página no YouTube e começar a fazer evangelho. Daí quem quiser seguir, bora seguir. Por enquanto nós temos essa página Espíritas aqui, que nós vamos fazer esse evangelho no Espíritas. Mas daqui a pouco a gente vai lançar no YouTube. É um pensamento, né? Vamos ver se eu consigo. Fazer o bem faz bem. Que pena, não são tantas imagens bonitinhas, seu bobo. Esqueci de ligar na tomada, mas tudo bem. E aí, Paulo de Tarso nos diz assim, em tudo dai graças, não é? Retém aquilo que é bom. Por que ele fala isso? O que vocês acham que Paulo de Tarso fala? Retém aquilo que é bom. Por causa daquilo que eu falei para vocês, que o nosso cérebro tem o hábito de reter o que é mal. E ele já naquele tempo falava, retém aquilo que é bom. Então começa a aprender a reter o que é bom no seu dia. Vai mudar o seu hábito. Confúcio, há 2000 anos atrás, nós devemos fazer o bem, mas nunca esperar a gratidão. Que a gente às vezes espera, né? E quem espera a gratidão se magoa, não se magoa? Porque ela não vem, gente, do jeito que a gente quer. Ela não vem. Ela nunca vem. E daí eu tinha uma história para contar que eu acho que não vai dar tempo. Eu acho não, tenho quase certeza. Que ela é meio longa, não vai dar tempo. Mas eu vou falar só do livro. É um livro chamado Pequenos Milagres, de 2 escritoras judias. Elas fizeram esse livro porque elas começaram a ver das coincidências extraordinárias desses pequenos milagres, que tem a ver com gratidão. E aí eu conto a história, mas eu não vou poder contar agora, mas eu vou contar resumidamente, porque ela é bem longuinha, que eu conto bastante a historinha assim, mas eu não vou poder contar porque não dá. Mas a história é sobre um pai judeu, o seu filho, e ele vai pelo mundo. E aí esse filho diz pro pai que não quer mais seguir, o pai era remanescente do Holocausto. E esse filho de 20 anos, era a época dos anos 60, mundo hippie, ele disse para o pai assim, eu não quero mais seguir o judaísmo, eu vou pegar o dinheiro que o senhor me deu e vou passar a seguir o mundo. Queremos ir para a Índia, na época dos anos 60, né? E assim ele fez. Aí esse pai sofreu bastante, enfim, e daí ele morre. Estou contando muito rápido, mas é só para vocês terem uma ideia assim, da história, né? E aí um dia um amigo dele estava na Índia, um amigo de criança, que ele cresceu em Cleveland, esse Josué. E aí ele contou, você não soube do teu pai faleceu. E aí deu um choque nesse menino, né? E ele fala, não, sim, seu pai faleceu, triste. Estava muito triste porque você sumiu no mundo, né? Fazia uns 5 anos que o Josué tinha saído. E aí, enfim, aí ele fica assim, chega para Sara e diz assim, Sara, eu preciso ir para Jerusalém para honrar meu pai. E aí a história vem, ele vai para Jerusalém, no Muro das Lamentações, que a gente brinca que é o Muro da Gratidão, por causa desse livro, por causa dessa história dele. E ele, nessa história, ele se sente grato ao pai e chora horrores quando ele chega no Muro das Lamentações. E, puxa,
Imagine, não sei se vocês sabem, lá é cheio de cartinhas. E um amigo dele diz, pede perdão pro seu pai, coloca uma cartinha aí, né? É cheio de cartas. E ele foi, não tinha nem lugar para pôr, ele foi pôr a cartinha dele e caiu uma. E ele foi pôr no lugar, quando ele foi pôr no lugar, abriu, estava escrito o nome dele, era do pai dele. Aí ele lê o pai dele pedindo perdão, porque o pai dele escorraçou com ele quando ele falou que ia embora, enfim. E aí quando ele abre a Torá, que é a Torá que eles liam, né? Ele abre justamente no Salmo 23, que era o que o pai dele amava. E ele sente o pai dele aqui, abraçando ele. Então é linda a história, mas eu contei assim bem rápido, mas tudo bem. Mas eu quis contar para vocês, porque senão depois não vai ter outra chance. E resumo da história, ele vai para o judaísmo, segue a tradição, a sua namorada também, eles se separam por um tempo, e no fim eles se reencontram, porque ele tinha que casar novamente. Para seguir o judaísmo, ele tinha que ser casado. E a mulher que chama para uma noiva para ele casar, chama a Sara. Enfim, estava tudo certo, tudo escrito, tudo maravilhoso. A história é uma gracinha. E aí essas duas judias fazem uma compilação de pequenos milagres, que são essas histórias verdadeiras que ocorrem com as pessoas. E aí a gente colocou nessa história de gratidão, porque eu acho que tem muito a ver, né? Porque a gratidão pelo mundo, a gratidão pelas energias, a gratidão pelos encontros que a vida nos faz ter, com as pessoas queridas que nós temos na vida, ter sempre essa gratidão pelas pessoas que já passaram pela sua vida ou que vão passar. Agradecer as pessoas que estão com você hoje, perto de você. Agradecer as pessoas que já passaram por você, que às vezes não te veem mais e você fala, nossa, que saudade de fulano. Se você pensou na pessoa, agradeça por ela ter feito parte da sua vida. Então sempre lembre dessas pessoas. Então é isso, meus queridos. Tinha mais coisinhas e outras cositas, mas aí já tá bom, tá bom? Desculpem aí a falha do computador, esqueci de ligar, esqueci que ele é temperamental, mas tudo bem, igual a dona. Então vamos lá, continuando com o pensamento elevado em Deus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, aquecidos, nessa casa espírita que nos ampara. Agradecidos que estamos de estar envolvidos contigo, Mestre Jesus, envolvidos com seu abraço, que possamos sentir a sua mão, Senhor Jesus, em nossas cabeças, nos abençoando nessa tarde, trazendo alento e conforto a cada um de nós. Tu que sabes o que nós precisamos, nos envolve, Senhor. Traz esse conforto para os nossos espíritos e nossos corpos. Que nossos corpos possam receber aquilo que precisam e a nossa alma também. Que a paz de Jesus inunde o nosso templo sagrado, que é o nosso lar, envolvendo nossos familiares. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada a todos. Graças a Deus.